O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com o que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos numa cena do Evangelho que Jesus está partindo para Jerusalém. Jerusalém é o centro da religião judaica, onde estava construído o templo, onde tudo convergia, e Jesus precisava dar testemunho do Pai em Jerusalém. E Jesus faz uma profecia, está dizendo que ele vai ser crucificado, que ele vai sofrer a sua paixão. Ele dá detalhes: o Filho do Homem vai ser capturado, vai ser zombado, cuspido, vão flagelá-lo, bater com varas, crucificá-lo, matá-lo. Mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Jesus está falando dos seus sofrimentos, dos seus dramas, porque Jesus é Deus que se fez homem, ser humano, sente dor, sente medo, está falando do seu coração. E os discípulos estão mais preocupados com quem vai reinar, quem estará à sua direita, à sua esquerda. Isso tem nome, né? Interesse, né? São interesses mesquinhos, interesses sórdidos, cegos, porque o discípulo, João, Tiago, Pedro, André, qualquer apóstolo, qualquer discípulo, eu e você, sem o Espírito Santo, nós até seguimos Jesus, mas seguimos Jesus pelos nossos interesses. Seguimos Jesus pelas honras,
pelos cargos. Até servimos a Deus, mas servimos a Deus com uma ponta de realização humana. Mas, Padre, servir a Deus não nos realiza como ser humano? Como realiza! Mas o serviço de Deus, o serviço a Jesus Cristo, o seguimento de Jesus, ele precisa ser feito no amor. E o exemplo disso é a transformação que o Espírito Santo faz no coração de cada um de nós. Hoje é dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri, grande sacerdote. Ele é patrono dos padres de Roma. Ele é patrono dos padres de Roma. Por quê? Porque ele ficou padre já mais de idade, com 36 anos. Era uma família rica de Roma, e quando seu pai faleceu, Felipe era para ficar cuidando das coisas da família, mas ele decidiu ingressar no seminário. Ele que era um homem de muita oração e de caridade. É isso que faz os santos, né? Porque a fé colocada em prática, a fé em ato, é a oração, né? A humildade colocada em prática é a obediência. E a vida da graça colocada em prática é a caridade, é o amor aos irmãos, é o serviço dos irmãos. São Felipe Neri foi esse servo que tomou o último lugar. É isso que Jesus está dizendo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser mais honrado, que sirva os outros. Isso São Felipe Neri fez com esmero. Mas por que ele foi tão santo? Na vida, na biografia de São Felipe Neri, há um fenômeno que poucos conhecem. Houve uma dilatação do coração dele. Sim, coração físico, aumentou de tamanho, a ponto de deslocar costelas. A caixa torácica dele aumentou. Houve uma mudança física. Mas por quê, Padre? Porque ele recebeu tamanha força do Espírito Santo na sua alma, que o seu coração dilatou. A ponto que as pessoas que chegavam perto dele sentiam uma ação do Espírito Santo tão grande que também eram iluminadas, que a gente diz também numa linguagem bíblica, eram batizadas no Espírito Santo só de chegar perto dele, porque o coração dele transbordava, mas transbordava, era uma luz, como essa luz do sol, que irradia toda manhã nos vitrais da igreja, aquilo irradiava de dentro para fora na vida de São Felipe Neri. Por isso que ele era chamado o santo da alegria. A turma estava lá, descendo a lenha nele, perseguindo ele, querendo jogar ele em escândalos, querendo pegar ele, e ele rindo, né? Alegre diante das situações. E uma coisa que a gente tem que aprender com São Felipe Neri é algo extraordinário. Ele se fazia de bobo. Em que sentido? Né? As pessoas achavam que ele era bobinho, né? Que tudo ele deixava passar. Vinha alguém, humilhava ele, ele fazia que não era com ele. Vinha gente, falava mal dele, caluniava, levava para o Papa, levava para os bispos, ele fazia que não era com ele. Quem viu o filme muito bem produzido de São Felipe Neri, Prefiro o Paraíso, é um filme longo, mas vale a pena ser visto. São Felipe Neri ia celebrar a Santa Missa, entrava em êxtase. São Felipe Neri, Deus usou dele para ressuscitar pessoas. Era um santo taumaturgo de milagres tremendos. E ele tinha um lema de vida: amar ser desconhecido. Amar ser desconhecido. Um homem que brilhava, a luz dele brilhava diante dos homens, com milagres tremendos. E a regra de vida dele, pessoal, era ser desconhecido. Como que nós precisamos de pessoas discretas para fazer a obra de Deus? Pessoas silenciosas, pessoas puras. Às vezes as coisas de Deus não vão para frente porque não há discrição. Tem coisas que não precisam ser ditas.
Tem coisas que não precisam ser postadas. Tem coisas que não precisam que seja feito na frente dos outros, né? Se tem uma coisa que acaba com a evangelização e com as obras de Deus, é a inveja alheia. Então tudo que você puder fazer na sua vida, com discrição, com humildade, pode saber que o Espírito Santo vai brilhar mais dentro de você. Você vai ser muito mais belo, muito mais iluminado, iluminada. Tua vida vai ter muito mais satisfação no segmento e no serviço de Jesus Cristo. E assim é o Senhor mesmo que encarrega de fazer o seu santo, o seu servo conhecido. É Ele que exalta. Lucas 18:14. Todos aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus está ensinando para os apóstolos o caminho da humildade, do último lugar, de não querer aparecer. E providencialmente está dando para nós um sacerdote que foi assim, São Felipe Neri. Então que a hora que você for perseguido, a hora que você for ridicularizado, a hora que quiserem exigir muito de você, e você vê que está no seu limite humano, não se leve muito a sério. Faça como São Felipe Neri. Dê algumas risadas das tuas fraquezas, dos teus limites. Ele fazia que não era com ele. Por quê? Gente, vamos ser bastante sinceros. Conviver no meio das pessoas, dos seres humanos, é algo assim, que se não tiver uma graça muito grande, é algo insuportável. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo já disse várias vezes, no Evangelho, dava uns suspiros assim, e fala: até quando eu estarei no meio de vós? Né? Geração perversa, corrompida. Então a gente vê as pessoas com tantas manias, com tantas loucuras, com tantas maldades, com tantas deficiências. Se a gente colocar tudo isso na nossa conta, não tem cristão que aguente. Não existe cristão nesse mundo que suporta tanta debilidade. Principalmente aqueles que estão à frente das coisas. Padres, párocos, sacerdotes. São Felipe Neri era um padre. Religiosos, o bispo, que tem inúmeros cargos, inúmeras coisas. A gente não pode ficar ligando para muita coisa. Quem liga demais para as coisas, para aquilo que estão dizendo, para aquilo que estão falando, e as pessoas querem tudo, etc. As pessoas que, na verdade, elas querem que a sua imagem esteja limpa diante de todos, certinho. Na verdade, essas pessoas não estão servindo a Deus, mas servem a si mesmas. Mas você pode dizer: padre, a gente tem que proteger a nossa honra, proteger o nosso nome. Sim, com muita justiça. Proteger o nosso nome, a nossa honra, nosso caráter, mas lembrem-se que nosso Senhor Jesus Cristo foi incompreendido, julgado, criticado, caluniado. Todos os santos foram incompreendidos, julgados, caluniados. Nós também, se quisermos servir a Deus, a igreja de Deus, as coisas de Deus, também seremos incompreendidos, julgados, caluniados, rotulados. E aí você vai ficar justificando, e não é assim, e por quê? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou rezar o meu rosário. Eu vou rezar por eles, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, esse ensinamento é um ensinamento que faz com que a nossa vida tenha uma leveza diante de Deus. E Nossa Senhora, São Felipe Neri era muito devoto da Virgem Maria. Qual santo que não era devoto de Nossa Senhora? Me diga, qual santo? São Maximiliano Kolbe diz que todos os santos são obra da Imaculada, todos, sem exceção. E São Felipe Neri tinha um amor profundo pela Virgem Maria e também pelos pobres, pelos jovens. Foi ele que fundou o oratório em Roma, que depois vai inspirar São João Bosco também a fundar este oratório. Tudo o que ele fazia, ele colocava Nossa Senhora à frente, e as coisas davam muito certo,
muito certo. Ele fundou uma congregação também para cuidar dos mais pobres, era um adorador, esmero adorador do Santíssimo Sacramento. E é ele quem diz que é impossível que um jovem se mantenha casto aos 20 anos se não for pela Eucaristia. É impossível viver a castidade sem a Eucaristia, principalmente na juventude. Então, jovens, vocês devem cada vez mais serem jovens eucarísticos, viver para comungar e comungar para viver. Nossa Senhora, ela está nos formando para isso. Ela coloca, cada um de nós, nos coloca na escola eucarística de Jesus. Ontem, dia 25, a gente fez um mês, dia 25 de maio, ontem já deu um norte para nós. Daqui um mês comemora-se 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, Rainha da Paz. Daqui um mês, exato. E ao comemorar esse jubileu de 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, Deus está falando com todos nós. Ele está mostrando para nós que o tempo das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje está se completando. Como na vida, há um tempo para cada coisa, como diz o Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Agora também há um tempo de findar as aparições marianas. Padre, o que vai acontecer em Medjugorje? É bom a gente ouvir as próprias videntes, no final dessa homilia, já abrindo para nós o mês do coração de Jesus, que nós já estamos às portas, mês de junho, preparando para os 40 anos de Medjugorje. Vamos ouvir 3 das videntes, para que a nossa fé, esperança e caridade, unido à Sagrada Escritura, a São Felipe Neri, possa fazer a nossa vida brilhar também no dia a dia. A Marídia Parlovic Lunetti, ela tem aparições diárias, desde o início até nos dias de hoje. Ontem, dia 25, foi uma mensagem mundial. Nossa Senhora falou para a gente ser santo. E se a gente viver a santidade, os nossos braços, os nossos olhos, as nossas energias, elas vão transformar a vida das pessoas. Se a gente viver a santidade. E não há santidade sem uma vida eucarística frequente, sem comunhão frequente, sem confessar bem os nossos pecados. Não existe santidade sem rezar o rosário todos os dias. Não existe santidade sem ajudar o pobre, os pequenos, sem se desprender dos bens materiais. Não existe santidade sem alegria, alegria do Evangelho. Não é a alegria do fulano, da ciclano, do beltrano, não. É a alegria do Evangelho, a alegria do Espírito Santo. Não existe. E Nossa Senhora nos coloca na verdadeira alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Porque a nossa esperança é muito grande. Então, a Marídia, ela nos diz assim, numa entrevista. São entrevistas com as videntes. Marídia, Nossa Senhora deseja que nos consagremos ao seu coração imaculado? Sim, como Nossa Senhora deseja. Marídia, o coração imaculado de Maria triunfará? Sim, Nossa Senhora disse, o seu coração imaculado triunfará. Vejam, meus irmãos, como que eles são simples. A vida de oração, de penitência, de trabalho, a vida familiar em Medjugorje é algo muito simples. Mas até a ciência já testou que a atmosfera, o ar de Medjugorje é diferente. É um pedaço do céu na terra. O padre Firmo Duarte, que foi um grande padre daqui de Cuiabá, alguns conheceram, né? O padre Firmo fez uma experiência, assim como São Felipe Neri, em Medjugorje, de um novo Pentecostes. Por isso que ele foi o padre que foi, né? O padre Stefano Gobbi, do Movimento Sacerdotal Mariano, conheceu o padre Nazareno em Medjugorje, voltando no avião, no mesmo voo. E quantas almas fizeram experiência em Medjugorje? O Frei Jorge da Paz, certa vez com alguns bispos e padres do Brasil,
passaram até Roma, a cidade de Roma, e foram visitar o Papa São João Paulo II, que eles tiveram o privilégio de ser recebidos por ele. E eles disseram que estavam indo para Medjugorje. O Papa João Paulo II sorriu e disse a eles que se ele fosse um simples pároco, todo mês ele estava em Medjugorje com a sua paróquia. E os sapatos papais, aqueles sapatos vermelhos do Papa, o Papa João Paulo II carinhosamente presenteou a Miriana Soldo com esses sapatos, né? Pelos frutos, Mateus 7,20, pelos frutos os conhecereis. São 40 anos de muita oração, de muita confissão, transformação, milagres, e graças a Deus, Nossa Senhora, ela está vendo tudo que está acontecendo nessa terra. Está acontecendo na política, na educação dos nossos filhos, no clero, está vendo o domínio das nações, ela está percebendo que nações querem controlar, dominar, destruir. Ontem estava estudando um pouquinho, meditando, não sei se você sabe, né? A cada 5 minutos morre um cristão martirizado no mundo. A cada 5 minutos. Daqui 5 minutos, um irmão nosso cristão é martirizado, não é morto por acidente, por isso, aquilo, não. É martírio mesmo, perseguição religiosa. São 105 mil martírios de cristãos por ano. E Nossa Senhora está vendo tudo isso. A Virgem está vendo tudo isso. E perguntaram para Marília: haverá uma primavera da fé católica? Santidade e amor? Sim, haverá. Nossa Senhora disse. E para a Witska, aquela que fica sempre sorridente, está sempre sorrindo, se aquela mulher não está vendo Nossa Senhora, ela está vendo uma coisa muito bonita, porque transborda nos poros, na mente, no coração, a alegria. A Witska, é impressionante a alegria. Aquilo não é humano, é mais do que humano, é lindo. E a Witska disse que o pior não acontecerá no Brasil. E perguntaram para ela se os segredos estavam perto. Sim, os segredos começam em 2021. A Witska falou sobre isso em 25 de junho de 2001, quando se completou 20 anos das aparições. Witska disse a um escritor, Diogo Manetti, que como uma partida de futebol que tem 2 tempos, em 2001 as aparições tinham completado o primeiro tempo e começaria o segundo tempo. Acontece que o segundo tempo são mais 20 anos, que completará em 2021. Se em 2001 tinha acabado o primeiro tempo de Medjugorje, 20 anos, 2021 está acabando o segundo tempo de Medjugorje. E depois desse segundo tempo, começaria os segredos. Então, meus irmãos, vamos rezar, fazer as nossas penitências, interceder pelo mundo, porque acontecimentos tremendos estão às portas. Terminando aqui com a Miriana. Em entrevista com o ex-pároco de Medjugorje, o confessor dos videntes, padre Tomislav, para o jornal Eco de Medjugorje, em uma mensagem, Miriana Soldo disse que Nossa Senhora veio para preparar para nós uma nova vinda de Cristo. O que ela deseja dizer com essas palavras? Miriana diversas vezes enfatizou isso. Eu fiz a ela essa pergunta, disse o padre: você quer dizer que o encontro com Cristo, que acontece depois da morte, ou a vinda de Cristo nesta terra? Ela me disse que quis dizer a vinda de Jesus Cristo aqui sobre esta terra. Ela disse que Nossa Senhora veio para preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós vê no próprio coração que Nossa Senhora fez este plano, que nos trouxe uma maior abertura para Deus. A vidente nos lembra as palavras de Nossa Senhora: estas minhas aparições são as últimas para a humanidade. Essas minhas aparições são as últimas para a humanidade. Esta vinda de Cristo será uma vinda intermédia antes do fim do mundo? Ele virá de maneira visível ou somente nos corações? Perguntou o pároco. A vidente não fala, não diz como virá, o que acontecerá e em que período.
somente diz que esta é uma preparação. As aparições em Medjugorje, 40 anos, é uma preparação para uma transformação na face da terra, na sua vida, na educação dos teus filhos, na economia, na política, na agricultura, em tudo, na igreja. É uma grande preparação. Parece que Nossa Senhora nos está preparando para um outro modo de vida. O que virá em seguida? Diante de nós existem os segredos. O que acontecerá à humanidade? Nós não sabemos. Eu neste ponto sei somente que devo adorar o Senhor e esperá-lo como virgens prudentes. Senhor, o que vai acontecer? Eu vou sentar à tua direita, à tua esquerda, eu estarei lá depois do triunfo, o que irá acontecer? Quer ser o primeiro? Seja servo de todos, uma virgem, como aquelas virgens do Evangelho, prudentes, virgens prudentíssimas, como São Felipe Neri, cheio do Espírito Santo, eucarístico, caridoso, alegre, e assim nós estaremos no rumo certinho de uma transformação pessoal e uma transformação deste mundo. A esperança não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde.